os mentirosos haviam chegado em Colossos e estavam disseminando veneno, heresia venenosa, que estava matando crentes. Porque eles estavam atacando a doutrina da criação e a doutrina da redenção. Eles negavam o fato de Cristo ser o Criador. Quando Cristo é, de fato, o Criador e Redentor. Os gnósticos estavam eles refutavam as teses, o apóstolo Paulo refutava as teses dos falsos mestres. E Paulo destaca 4 grandes verdades a respeito da salvação, a respeito de Cristo que dá a salvação. Hoje nós vamos falar 2 dessas verdades. No próximo domingo nós vamos falar outras 2 verdades. A primeira grande verdade que o apóstolo Paulo destaca, refutando as heresias gnósticas, é: Deus nos libertou do império das trevas. Ele não é apenas emanação, ele não é apenas um ser iluminado, ele nos libertou do império das trevas. E é preciso destacar algumas coisas. Existe um império mau em ação neste mundo. Olha que diz o versículo 13 do nosso texto: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Queridos irmãos, igreja do Senhor, o mal é uma realidade concreta que existe. E existe um ser maligno, em tudo corrompido, que governa o reino das trevas. Isso o próprio apóstolo Paulo menciona no texto. O Deus deste reino se chama Satanás. Ele é chamado de diabo, maligno, tentador, destruidor, pai da mentira, assassino, príncipe das trevas, Deus deste século, dragão, antiga serpente. Queridos, esse reino é das trevas. Esse reino é um reino de escravidão. O reino que ele governa é o reino do pecado, da devassidão, da mentira, do engano e da condenação eterna. O reino das trevas é um reino que se rebeliou contra Deus. Esse reino, contudo, ele amaldiçoa Deus, nega Deus, rejeita Deus e fere as pessoas. O mesmo texto vai nos dar um entendimento que o homem, ele não pode libertar a si mesmo desse império das trevas. O homem não pode por si, por sua força, por seu entendimento, por seu conhecimento, por seu dinheiro, por sua classe social, se libertar ou libertar a si mesmo deste império. O apóstolo Paulo nos mostra, e a palavra de Deus diz que Satanás é o valente, que tem uma casa onde guarda em segurança todos os seus bens. Mateus capítulo 12, versículo 28 e 29. O homem não pode escapar das garras desse valente por si mesmo. Às vezes se entende, é por força de vontade. Basta querer e pode sair. E o apóstolo Paulo vai dizer que nós somos comprados por um preço, e que este preço ele é alto, e que é somente por ele que o homem sai do império das trevas para o império da luz. Não é por vontade própria, não é por conhecimento, não é por querer. Um dia
nós fomos fazer uma visita aqui na penitenciária, e o horário que eles deram para a gente era horário de 2:30 da tarde. E quando nós entramos, era uma sala que cabia 8, mas tinha quase 20. 2:30 da tarde. Tinha um ventiladorzinho lá ligado para eles todos. Nós que estávamos do lado de fora, nós sentimos só aquela quentura, aquele mormaço que nós saímos foi mole lá de dentro. Mas o que eu quero dizer com isso? Todos aqueles que estavam ali, eles sentem, eles acham aquilo ruim, mas eles não têm força para quando sair dali dizer, eu nunca mais vou fazer. Eles estão jogados no pecado, no império das trevas. E quando eles saem dali, com todo o calor, 20 pessoas dormindo no lugar que era para 8, e eles não conseguem se libertar daquilo, porque estão presos. E aí o apóstolo Paulo diz, se Cristo não os libertar, se Cristo não salvar, se Cristo não tiver misericórdia, e se Cristo não tirar do império das trevas, eles vão voltar 20 vezes, 30, 40. O homem não pode escapar das garras desse valente por si mesmo. Conhecimento esotérico não pode quebrar algemas da escravidão. O homem natural, ele é prisioneiro deste império. Está cativo à casa do valente. O homem natural está sob jurisdição da potestade de Satanás. Atos capítulo 26, versículo 18. O homem natural, ele é escravo do pecado. Ele anda segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, como diz Efésios. Queridos irmãos, o homem natural, ele não consegue. Ele é absolutamente impotente para libertar a si mesmo. Há um certo teólogo que diz o seguinte: o homem natural, ele não é libertado, ou ele não é liberto por resolução humana e luta própria, não por desesperos ou esforços humanos. O homem natural, ele só pode ser libertado por Cristo Jesus. Por pior que seja o castigo que ele passe, se Cristo não o libertar, ele sai de lá e ele vai fazer a mesma coisa. Deus é o único que pode libertar o homem do império das trevas. A libertação vem de Cristo e não do próprio homem. E é por isso que nós podemos sair e pregar este Cristo. É por isso que nós podemos ir de casa em casa e falar desse Cristo. Não é preciso você falar do pastor. Não é o pastor que salva. Não é o pastor que tira. E é por isso que nós podemos ir de casa em casa, porque este Cristo, e nós somos prova disso, Ele pode libertar o mais terrível pecador e pode transportar para a sua maravilhosa luz. O crescimento poderá vir, mas deve vir de forma saudável e deve vir de forma que o fundamento seja realmente quem possa libertar. Não é a história de sair de casa em casa e dizer, vem para a nossa igreja porque lá o louvor é bom, porque lá o pastor grita quando está pregando,
Vem para a nossa igreja porque lá tem uma sala de escola bíblica dominical, tem uma quadra, tem classe para as crianças. Não, é chegar, o crescimento deve vir mediante Cristo Jesus, a libertação que só Cristo pode dar, e Ele é o dono da igreja. Jesus, Ele é o libertador, Ele é o resgatador, que invade a casa do valente, amarra-o, saqueia e liberta os cativos da sua garra. Este é o Senhor da igreja. É sobre Ele que nós devemos fundamentar o nosso crescimento. Neste que é o resgatador, que invade a casa do valente, que amarra-o, que saqueia e que liberta todos os cativos. O homem que outrora estava na potestade de Satanás, ele é transferido agora para outro reino, o reino de Cristo. Atos capítulo 26, versículo 18. O verbo aqui, libertou, está no passado. Sabe o que isso significa? Que a obra de libertação, ela foi absolutamente consumada. Não vai libertar. Pode ser que liberte, não, libertou, e uma vez liberto, nunca mais volta para as garras de Satanás. Não tem essa história de crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Não tem essa história de que um dia é crente e outro não é. Ou é crente liberto em Cristo Jesus, ou nunca foi. Porque de Cristo ninguém os arrebata. Em Cristo e somente nele, estamos livres. Somente nele, nós somos verdadeiramente livres. A segunda verdade do apóstolo Paulo no texto é que Deus nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ainda no versículo 13, Russell Shedd, ele diz que Deus, ele montou uma operação de resgate para libertar os pecadores do poder das trevas. Nós estávamos no império das trevas. Nós estávamos na casa do valente. Nós estávamos guardados em segurança, presos em correntes grossas, correntes de pecados, cegos e oprimidos. Mas sabe o que foi que aconteceu? Jesus, ele invadiu a casa do valente, saqueou o seu império e nos libertou. E é essa mesma mensagem que nós precisamos levar às outras pessoas. Da mesma forma como Ele me libertou, Ele poderá libertar. Queridos irmãos, Deus não apenas nos tirou da região da morte, mas também nos transportou para o reino de luz. Que maravilha! Este Senhor não apenas nos tirou da região da morte, mas Ele nos tirou dessa região e nos transportou para o reino de luz, para o reino do Filho do seu amor. Ele não apenas fez com que nos tirasse daquele lamaçal de morte, mas Ele fez e fez. Ele completa a obra. No texto dá a entender que houve translado, houve transferência imediata
do império das trevas para o reino da sua luz. A palavra original aqui, irmãos, é transportou. Significa remover de um lugar para o outro. Transferir. Foi isso que Jesus fez conosco. É isso que Ele faz com os seus. É isso que Ele faz com aqueles a qual Ele liberta. Ele transfere, Ele tira e transfere para o reino do seu amor. E este é o Senhor da igreja. Este é o nosso Senhor. E este é aquele que pode também salvar tantos quantos estão ao nosso redor. Deus nos tirou do reino obscuro das ideias falsas, das ideias imaginárias, e nos introduziu na terra banhada pelo sol do conhecimento claro. Veja a diferença de quando não tínhamos expectativa, quando não tínhamos visão nenhuma, obscuridade. E o Senhor vai e nos tira deste lugar e nos transporta, transfere para a claridade, coloca os nossos pés firmados. Este é o Senhor, e mais ninguém pode fazer isso pelo ser humano. Ninguém mais, nenhum outro pode fazer isso pelo ser humano. Tirar desse lamaçal de pecado, dessa vida, dessa angústia completa e transportar para a maravilhosa luz, firmar os seus passos. Ele tirou-nos da esfera dos desejos pervertidos, e nos transportou para o seu bem-aventurado reino. Queridos irmãos, esse Jesus, que é o dono da igreja, Ele nos arrancou da miserável masmorra, da cadeia. Ele nos tirou dos lamentos e nos transportou para um palácio glorioso de bênçãos e canções. E é por isso que o apóstolo Paulo, ele refuta a ideia dos gnósticos, quando ele traz a ideia de que este Senhor, Ele não apenas emana, mas Ele é Deus. Ele não apenas esteve na criação, mas Ele criou. Ele não apenas participa da redenção, mas Ele é quem dá a redenção. E este é o Senhor, do qual nós precisamos a cada dia confiar e fortalecer a nossa igreja nele. William Barclay, ele destaca que foi transladado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade, da condenação para o perdão, do poder de Satanás para o poder de Deus. E esse é o entendimento que nós temos deste Senhor que nos transportou. Na mesma linha de pensamento, um outro teólogo, ele afirma que o reino de Cristo é o domínio cósmico de Cristo, adquirido por Ele mediante a sua morte, na cruz e na ressurreição do poder de Deus. E para concluir o sermão desta noite, quero trazer duas aplicações, duas implicações que devem ser observadas a partir da morte e ressurreição de Jesus. A primeira é: a salvação implica em uma mudança radical de domínio sobre a nossa vida. Lembra? Estávamos no império das trevas, sob o domínio cruel e opressor de Satanás. Antes nós estávamos cativos do diabo, acorrentados pelo pecado. Agora nós temos outro dono.
em Cristo Jesus, através do sangue de Jesus na cruz, através da sua salvação, nós temos outro dono, nós temos outro Senhor, nós temos outra vida, e nós pertencemos agora a outro reino. Nós fomos transladados de uma vez por todas e já estamos no reino de luz. Nós fomos transladados por meio de Cristo Jesus, por meio da sua morte na cruz, aquele que é o Senhor da igreja, aquele que é o fundamento da igreja, aquele que deve ser o fundamento do crescimento, e é por ele que nós fomos transladados do império das trevas para o império, o reino do seu amor. Meus irmãos, e a obra é completa e imediata. De uma vez por todas. De uma vez por todas. Não é obra de pedaço, não é pela metade. É de uma vez por todas. Nós estamos no reino do seu amor. A segunda implicação e a segunda aplicação que eu faço para concluir o sermão desta noite, que a salvação, ela implica uma mudança radical de devoção do nosso coração. Esse Senhor que morreu na cruz, que é o Senhor da igreja, que nos dá a possibilidade de ser transladado, ser tirado do império das trevas. Ele nos salva, e esta salvação implica em mudança de devoção do nosso coração. No reino das trevas, nós servíamos um príncipe carrasco. Ele nos oprimia, nos escravizava. Ele nos mantinha prisioneiros para a morte eterna. Mas agora não. Agora nós vivemos no reino da luz, do amor, da paz, da vida eterna. No antigo império, nós estávamos debaixo da cruel escravidão. Do reino da luz, nós somos livres. No reino das trevas, Satanás queria a nossa morte. No reino da luz, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. E Ele morreu para nos dar vida. Veja como é diferente. Aquele que queria a nossa morte, que nos aprisionou. Neste antigo reino, nós éramos aprisionados, caminhávamos para a morte. Mas nesse novo reino, Ele morreu por nós. E Ele morreu para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Este é o fundamento da igreja. Este deve ser o fundamento do nosso crescimento. É por Ele, é por Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé, que nós precisamos sair de casa em casa e anunciar Cristo. Dizer, olha, a nossa igreja não é melhor, mas o nosso Cristo é. O Senhor daquela igreja, o Senhor da nossa igreja, o Deus a qual nós servimos, Ele é capaz de mudar vidas. Ele é capaz de transformar corações. E aí sim, nós estaremos em um crescimento fundamentado em quem deve fundamentar este crescimento. Próximo domingo, nós vamos continuar falando sobre a obra magnífica de Cristo.
Nós continuaremos falando sobre este fundamento, ou o fundamento deste crescimento. Eu quero convidar todos a estarem novamente, para quando nós encerrarmos o terceiro sermão, em Colossenses capítulo 1, do 13 ao 17, todos nós possamos dizer quem é o fundamento da nossa igreja. Quem é que nos manda sair de casa em casa? Quem é que nos faz sorrir em meio à tribulação? Cristo é o fundamento. Deve ser o fundamento das nossas vidas, da nossa igreja e de nossas famílias. E Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. E todos necessitam de graça e esperança, e de um Deus que salva. Oh, move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Posso mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. E Cristo, pós-mundo, ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. E Cristo, ser convidado nesse momento a pensar na sua vida. E este Senhor que pode mudar, que pode transformar, Ele pode mudar a tua vida também. A igreja pode orar nesse momento. A igreja pode apresentar vidas que estão aqui ou que talvez estejam nos assistindo. Mas nesse momento eu quero convidar você a pensar um pouco na tua própria vida. E nós apresentamos uma salvação que você, por vontade própria, mas se o Senhor tocar no teu coração, não fique sentado, levante a sua mão e diga: eu quero essa mudança de vida, eu quero mudar de vida, eu quero ser uma nova criatura, eu quero isso para minha vida, eu quero isso para minha família. Tudo a ti, e tudo a ti, e eu entrego tudo a ti. Tudo a ti. Alguém que deseja dizer: eu entrego, Senhor, eu entrego tudo a ti. Alguém que esteja longe dos caminhos do Senhor. Te entrego meu viver, e por amor a ti, meu Rei, meus sonhos rendo a ti,
meus direitos dou, o orgulho vou trocar, e pela vida do Senhor. Diga assim: eu entrego tudo a Ti, Senhor. Eu entrego tudo. Há alguém nesta noite que deseja fazer essa oração de entrega, de abandono? Tudo a Ti e tudo a Ti. Ontem eu preguei lá no Belém do Maranhão, no texto da parábola do filho pródigo. E eu dizia que o mundo, ele só pode oferecer, ele só oferece comida para porcos. A história daquele homem que tinha dinheiro, quando ele perdeu o dinheiro, ele perdeu credibilidade, e aí ele foi comer o quê? Comida de porcos. Enquanto o mundo ele oferece comida para porcos, o Senhor que pode transformar, que é visto na figura daquele pai, ele oferece perdão, pão e salvação. Mas ele também oferece festa. Eu quero convidar você, nesse momento, a pensar na sua vida. E se o Senhor tocou no teu coração em uma mudança total, nós queremos orar por você. Eu convido a igreja a se colocar em pé. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, e sempre que eu respirar, e cada vez que eu acordar, é o meu querer. Santo Deus, Pai, nesse momento nós apresentamos a Tua igreja. A Tua igreja que já foi comprada, Tua igreja que já foi salva, que já foi transportada, que entende isto e que precisa fazer deste Senhor o fundamento da nossa missão. A mensagem que nós precisamos transmitir, que o homem não pode salvar a si mesmo. O homem não pode libertar a si mesmo. Mas o Cristo, o Senhor da nossa igreja, Ele pode. E assim como Ele nos libertou, Ele também quer libertar tantos e tantos. Oh, Teu perdão é completo. Que nesta noite, E o Teu perdão amigos é que nos completo. ouvem, que nos assistam, que estão aqui, pedimos em nome de Jesus que o Senhor alcance seus corações, que o Senhor mude suas vidas, que o Senhor transforme suas vidas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Poder assentar. Nós temos ainda aquela parte final do nosso retiro espiritual, que é o resultado da gincana. Mas antes disso, nós temos 2 momentos para fazer com a igreja. Primeiro uma apresentação e depois um momento de oração pelos nossos irmãos que estarão indo estudar fora a partir do próximo mês. Eu quero começar apresentando uma família, igreja,
que decidiu congregar conosco. Eu queria convidar aqui à frente a Elzivânia, o Ítalo. Queria apresentar esta família à igreja. A Elzivânia já mora em Presidente Dutra desde o ano passado. Ela veio com uma missão de abrir uma loja que em Presidente Dutra é a Mimo Calçados, e desde o ano passado ela tem congregado conosco e agora decidiu de fato e de verdade ser apresentada. Então aqui é a Elzivânia, a Thalita e o Ítalo, né? A partir desse momento eu apresento a igreja e a partir de então estarão congregando conosco, participando dos grupos da igreja, participando das atividades da igreja. E a igreja que quer receber esta família, diga amém. Bem-vindos, sintam-se à vontade e abraçados por nós e por nossa igreja. Amém? Poder assentar. Quero também nesse momento convidar primeiro os irmãos, os jovens que estarão indo estudar fora neste ano, e depois suas famílias, para a gente ter um momento de oração por eles. Queria convidar a Eunice, a Isabela, o Levi, Joel, a Júlia. Cadê a Júlia? A Júlia. Queria que eles ficassem aqui. Estão indo embora. Quem? Não, essa aí não vai não. Meus irmãos, esses jovens, a partir do próximo mês, estarão embarcando em uma nova fase da sua vida. Uma fase bem diferente. Agora vão sair da casa dos pais, vão começar aí uma trajetória de cursinho, de faculdade. E nesse momento nós estamos orando por jovens. E nós vamos orar por eles. Daqui com 4, 5 anos, 6 anos, nós vamos estar recebendo médicos, psicólogos, engenheiros, enfermeiros. Amém? E nós estamos vendo aqui homens e mulheres que foram formados aqui nos bancos da igreja. E eu não tenho dúvida que esses jovens que estão indo, eles têm princípios. Eles têm princípios porque eles cresceram aqui no banco da igreja, ouvindo a palavra de Deus. Mas vocês sabem também que não vai ser fácil. Vocês sabem que a fé de vocês vai ser atacada. Aquilo que vocês passaram a vida toda ouvindo aqui na igreja, por muitas vezes vai ser atacado. E por muitas vezes vão querer que vocês mudem. Mas vocês, a partir dos pais de vocês foram criados. E aquilo que o Senhor tem colocado no coração de vocês, para não serem apenas profissionais, mas para serem servos de Deus, aonde quer que estejam. Vocês não estão indo apenas para estudar, vocês estão indo para dar testemunho daquilo que vocês aprenderam aqui. E agora eu quero convidar a família deles para virem aqui. A família do Levi, da Eunice, da Isabela, da Júlia, do Joel. Queria convidar o pastor Reinaldo também aqui à frente. E nós iremos orar por esses jovens. Nós iremos consagrá-los ao Senhor. E nós iremos apresentar diante do Senhor a vida de vocês. Pode afastar um pouquinho para... Isso.
Muito bem. Cada um aí ladeado da sua família. E a última fala que eu quero dar a vocês. Vocês estão indo, mas aqui está ficando, primeiro, família e a igreja de vocês. E a qualquer momento, nós estaremos aqui também. Tanto a família quanto a igreja. E mais do que nunca, igreja, nós vamos precisar orar por esses jovens. Como eu disse, nós estamos orando por jovens que vão para estudar. Mas futuramente nós vamos receber irmãos profissionais que irão glorificar a Deus com suas profissões. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria que você estendesse sua mão direita em direção a esses jovens. Pastor Reinaldo, pega o microfone e faça a oração de apresentação, de consagração e, acima de tudo, que o Senhor esteja cuidando de cada detalhe. O Senhor esteja suprindo cada necessidade de vocês. O Senhor não só vai ficar conosco, mas Ele vai também com vocês. E por isso nós confiamos nele. Oi. Que Ele é o Deus onipresente. Ele estará conosco, mas também estará pertinho de vocês, cuidando de vocês, guardando e suprindo todas as coisas. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento. Estamos na Tua presença, apresentando os nossos filhos que saem para Teresina ou outro lugar em busca do conhecimento profissional. E a nossa oração é que eles venham ser mais que profissionais, eles venham ser servos e servas dedicadas diante do Senhor, para que assim possam exercer o seu trabalho, a sua profissão, mais tarde, que possam ser reconhecidos como filhos do Altíssimo, pelo trabalho que prestam, pelo trabalho que fazem. Reveste de sabedoria e proteção lá na universidade. Segura nas tuas mãos e mantém firmes cada um nos princípios e nos ensinamentos da tua palavra. Também pedimos pelos pais, familiares que aqui ficam, trabalhando para mantê-los ali. Ó Deus, supre as necessidades, pois nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. E amém. 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 E uma última fala para vocês. Vocês são especiais para nós. Vocês são especiais para essa igreja. Vocês são especiais para o nosso grupo de jovens. Vão, mas voltem. E voltem logo. São só emprestados, viu? A igreja que vocês forem congregar lá é só emprestado. Irmãos, nós estamos indo para essa parte final, na verdade, do culto. E agora, então, queria convidar a Zaira, a Flávia, o Gleidson, o Lucas está aí. Nós vamos, agora de fato, de verdade, encerrar o retiro. O retiro encerra quando é dito, então, o vencedor da gincana. E nós vamos, nesse momento, fazer com os irmãos e, após encerrar, com um momento de oração, de gratidão ao Senhor. Boa noite, amada igreja. A gente veio aqui dar o resultado, tá? Na nossa gincana. A gente não deu resultado no
último dia no retiro, por conta que muita gente tinha ido embora, tá? Então, a gente resolveu dar o resultado hoje à noite, tá? Da nossa gincana. Agradeço a oportunidade por estar, né, nessa frente, junto com a tia Zaira, o Gleidson e o Lucas. E que próximo ano, com fé em Deus, estaremos novamente. Tá? E sem demoras agora, o grupo que venceu, tá? A nossa gincana. Um pouquinho de suspense. Ok, então o nosso vencedor foi o Grupo Vermelho, Leão de Judá. Tá? Eu vou chamar os participantes, tá? Eu vou chamar aqueles que de fato participaram, tá? Do início ao fim, tá? Da nossa gincana, aqueles que participaram, tá bom? Aí eu vou chamando e vão se posicionando aqui na frente, tá? Isso, na escadaria para receber. Vai chamando e ele vai botando logo Pois é, vai subindo. Okay. Pega a medalha e vai subindo. Pega a medalha e vai subindo. A Isabela, Jamile, Raila, Carol, da Tia Séries, Anne, Akisa, João Ricardo, Arthur Silva, João Henrique do Pastor, o Vitor, que foi com o Marivan, ele está aqui? O Vitor? Não, né? Certo. Henrico, tá? O Natan, ele também não está aqui hoje. Acho que ele não está. Tá. Riquelme, Enzo, Maurivan, Levi, Joel, Caleb, não está. O Henrique, as Sâmias, eu não sei. Eu acho que foi a Paola, eu não sei se foi. Foi a Paola. A Hanani, o Isaac, Hugo, Daniel Soares. Certo. O Ítalo, Jackson, a Sátila também não está. O Davi Ramos, o Pedro Olavo, Pedro Levi da Paulinha e o Benjamin. Perguntas. A Evelyn. Alguém mais que participou e eu não chamei, pode estar se dirigindo. Tu participou? Certo, Luzia, pode vir. A Tiele também era? Certo, a Catiele. Teve mais alguém que participou desse grupo e não foi chamado? Pode se dirigir aqui para receber a medalha. Ok, algumas sobraram, a gente vai entregar para quem faltou. O Enzo, vem receber a do Enzo, alguém? Alguém para representar o líder, segurar a placa. Ok, vamos tirar uma foto oficial junto com a tia Zaira, o Gleidson. Fica aí. Já? Ó a foto. Pronto. Certo, ok. Muito obrigada, gente. Parabéns à equipe.
Meus irmãos, terça-feira nós teremos intercâmbio, tá? Dos homens será lá na segunda igreja. Não é isso, irmão Antônio? Os homens lá na segunda igreja, intercâmbio. As mulheres será aqui na nossa igreja, tá bom? Então os homens na terça-feira vão para a segunda igreja e as mulheres para cá. Os cadetes na casa do Armando Neto. Os jovens aqui na igreja na terça-feira, tá bom? Sábado, é só os adolescentes na terça-feira, viu? Quarta-feira, tem alguma atividade? Não. Quinta-feira, culto de estudo bíblico. Sexta, ensaio do ministério. Sábado, culto dos jovens. Domingo, escola bíblica dominical e culto de louvor à noite. Lá atrás, nós temos uma mesa com as revistas da escola bíblica dominical. Você que é aluno da escola bíblica e ainda não comprou a sua revista, passe lá com a Carol e compre a sua revista da escola bíblica dominical, tá certo? Vamos ficar em pé, vamos orar. Queria convidar o irmão Ayrton para vir aqui orar, encerrando. E após a oração, o Ministério de Música estará louvando ao Senhor e nós aproveitaremos para nos confraternizar, nos abraçar, desejando então uma semana abençoada a todos os nossos irmãos. Diante de tudo que temos ouvido, acredito que estamos abastecidos no decorrer de toda essa semana. A palavra de Deus diz o seguinte: ouve as minhas orações, que procedam com lábios puros, não fraudulento. Glória a Deus por isso. Senhor, meu Deus, meu Pai, Deus Santo Todo-Poderoso, Pai querido, obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza, Pai, que muitos corações, todos os corações que aqui estiveram, vão sair daqui diferente com a Tua palavra, Senhor. No início, Pai, eu estava pedindo, oh Pai, transforma com a Tua palavra os nossos corações. Pai, eu tenho certeza absoluta, Senhor, que está saindo corações transformados daqui nesta noite. Por isso, Senhor, nós queremos Te agradecer, queremos Te dizer obrigado, Pai. Obrigado, nos leve em paz a nossos lares, a nossas casas, Senhor. Estende a Tua mão santa sobre a vida de cada um dos irmãos daqui que aqui estiveram. Oh, Pai, e não deixe que nada de mal chegue à Sua tenda, ao nosso povo, Senhor. Pai, nós Te rogamos porque criamos em Ti, nós Te buscamos porque sabemos que Tu és Deus, o Todo-Poderoso. Por isso estamos aqui, contamos com Tuas bênçãos, não só hoje, mas para sempre. Amém, Jesus.